Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pode Ser. Eu sou Kleber Correa e é uma satisfação recebê-lo aqui em mais um episódio do nosso podcast de Divinópolis e região. Para você que ainda não assistiu os outros episódios, você pode conferir tudo no nosso canal no YouTube. É só entrar lá no Pode Ser 037 e também conferir alguns cortes no nosso Instagram, Pode Ser 037. Aproveitar aqui para agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado a Ticas Cosméticos, Biostratos, Miodo Pão de Queijo, UC Pinturas, Qualicar Proteção Veicular e Diviled, nossos parceiros aqui do Pode Ser. Hoje, aqui no Pode Ser, estamos recebendo aqui a Daiana Correa, ela que é psicóloga, para a gente bater um papo aqui e falar de muito assunto, viu, gente? Muito assunto importante e que precisa ser falado. Tudo bem, Daiana? Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Obrigada. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, a confiança, tá? Eu que agradeço. Prazer é meu. Deixa eu chegar aqui um pouquinho aqui, ó, para ficar mais perto aqui para você aqui, ó. Isto. Daiana, quando a gente fala assim de determinados assuntos, talvez é difícil para algumas pessoas, né? Parece que elas vão se prendendo ali, e principalmente quando a gente fala de esgotamento. Né? O esgotamento hoje é o que você tem acompanhado mais no seu consultório. As pessoas estão chegando assim esgotadas, né, de tanta cobrança, de tanto trabalho, é mais ou menos por aí? É muito por aí. Eu falo que a gente passou por um período aí muito grande, assim, muito extenso, daquela cultura do ser produtivo. Vamos fazer mais, vamos acordar de madrugada, vamos dormir meia-noite, vamos acordar 4 horas da manhã e vamos fazer as coisas o tempo todo, vamos ser produtivos o tempo todo. E a conta chegou para nós, né? Eu acho que a conta é exatamente isso. Esse esgotamento, o burnout muito presente nas empresas, né, nos trabalhadores mesmo. Então, as demandas nas empresas estão muito voltadas para isso. Afastamentos médicos, demandas de profissionais da psicologia dentro das empresas para lidar com isso, porque indiretamente impacta na produtividade da pessoa em todas as áreas, né? Então, assim, é uma demanda muito recorrente no consultório, porque ela vem trazendo outras demandas. Ansiedade, problemas de relacionamento, depressão e vários outros fatores, né? Pois é, fosse a questão de ter um profissional nas empresas. Hoje isso é fundamental, né? Ele tem que estar atuando ali, né? Pelo menos semanalmente ali, para estar conversando e entendendo. Sim, hoje a gente tem uma demanda clínica dentro das empresas, porque se a gente for fazer um recorte há alguns anos, né, vamos pensar aí 10 anos atrás, a gente tinha demandas muito técnicas para profissionais da psicologia, de RH, dentro das empresas. Hoje essa demanda está caminhando muito para um viés clínico, porque os empresários entenderam que as demandas emocionais dos colaboradores vão impactar lá dentro do trabalho deles, sim. Então, também para não ter prejuízos, para não ter grandes problemas dentro das empresas, eles estão cuidando desses funcionários, né? E aí, com isso, a gente teve até uma exigência, né, que é agora a implantação da NR1, que é para justamente cuidar desses funcionários, obrigar esses empregadores a cuidar dos funcionários. Então, tamanha a dimensão que chegou essa questão do esgotamento emocional. Claro que não tem só uma causa, mas eu acredito muito que uma delas é essa cultura mesmo da produtividade, do faça mais, faça melhor, faça sempre, né? Trabalhe o tempo todo. Acredito que esteja muito ligado a isso. O esgotamento emocional, ele apresenta alguns sinais assim visíveis ou não visíveis que as pessoas conseguem identificar, olha, aquela pessoa está precisando de ajuda. Sim, o esgotamento, os primeiros sinais, eles não são tão explícitos e tão visíveis. Então, isso até dificulta com que a pessoa consiga entender que ela está vivenciando esse esgotamento emocional. Mas, muitas vezes, o que chega? A pessoa que já tem sintomas físicos, enxaqueca, dificuldade, mudança no padrão de sono, dorme demais ou dorme de menos, insônia, necessidades assim de descansar mais, e aí ao mesmo tempo a pessoa sente que ela não consegue, né? O cansaço, o esgotamento físico. Mas antes disso, o que apareceu?
um esgotamento a nível mental, um esgotamento a nível emocional, uma indisposição, algo que veio mascarado assim com um desânimo, uma apatia, né? Até que chegam os sintomas físicos e realmente, muitas vezes, chegam a ser paralisantes. Nesse momento, a pessoa já não tem mais como não buscar ajuda, né? Ela vai porque ela não tem o que fazer. Ela vai buscar ajuda porque ela não dá conta mais de carregar aquilo ali, né? Algumas pessoas têm uma maior tendência assim, de se sentir esgotadas? Tem. A gente tem alguns fatores que a gente avalia muito quando está cuidando de saúde mental, que são os fatores que aumentam a predisposição. Um deles, fatores biológicos, genéticos. Então, tem pessoas que têm uma vulnerabilidade genética maior a estados depressivos, a ansiedade, a transtornos mentais em geral, né? Mas isso vem muito também daquele padrão de comportamento da pessoa. Pessoas que se cobram muito, que são muito perfeccionistas, que têm muita dificuldade para lidar com o erro, que têm muita dificuldade com praticar a autocompaixão, né? Essas pessoas têm uma vulnerabilidade maior, né? As pessoas que têm uma autocobrança muito grande. Pois é, tem o cansaço normal e tem o esgotamento emocional. Realmente tem diferença? Dá para identificar? Não, isso aí é cansaço normal. Não, você já está numa fase de esgotamento emocional. Tem Sim. isso também. Sim, a gente consegue, porque o cansaço normal, Kleber, é aquele que você está muito cansado. Você chega em casa, dorme, ou você tira um final de semana, ou tira umas férias e você descansa. Seu corpo está cansado, Revigora, né? aí depois. Revigora, exatamente. E não é à toa que a gente tem implementado aí que as pessoas precisam de tirar férias, né? Mas no cansaço mental você não consegue descansar. Você descansa o corpo, você tira férias, você tira um afastamento do trabalho, mas você está cansado. Você continua com a mente cansada, porque é como se fosse um processador que não para, né? A sua mente não conseguiu acompanhar o ritmo do corpo, ela não desligou. Então, a pessoa pode tirar férias, ela vai voltar com as mesmas queixas, eu estou cansado. E é interessante que, às vezes, as pessoas ficam constrangidas ao se sentirem assim, porque, por exemplo... Trabalho aqui com você, nós somos colegas de trabalho, eu chego de férias e você fala, e aí, Daiana, como que foram as férias? Descansou? Não, estou cansada, estou esgotada, né? Eu continuo cansada. Então, assim, já tem um julgamento também, né? Tanto da pessoa como dos outros, que assim, mas não é possível alguém que tirou férias e volta cansado. E volta pior, né? Exatamente, Mas é muito comum de acontecer. E aí a gente percebe, assim, nós estamos falando de um nível de cansaço que não é só físico. Que não basta tirar férias, não basta afastar do trabalho, não basta um final de semana. A gente precisa, talvez, de um tratamento mesmo, né? Mais estruturado. As crianças também estão passando por isso também? Porque a gente tem visto a rotina das crianças, né, até impulsionadas pelos pais, né, porque tinha uma rotina normal de escola até um tempo atrás. Né? Sim, Hoje sim. tem uma rotina extra-escola que é muito grande, é uma agenda de compromisso que tem. Isso merece uma atenção, merece um alerta? Com certeza. E as crianças, elas têm manifestações muito diversas, né? Então, às vezes, fica difícil para os pais identificarem que aquilo é cansaço. Uma criança, que é um esgotamento, né? Uma criança, às vezes, ela não chega a falar, não consegue chegar e falar assim, nossa, eu estou me sentindo indisposto, estou sentindo minha cabeça está cansada. Não, a criança vai ficar irritada, ela vai começar a não gostar de fazer coisas que ela gostava de fazer, ela vai dando sinais que não são tão explícitos assim. Se para a gente que é adulto, muitas vezes é difícil identificar sinais, imagina para as crianças, né? Mas a criança muda o comportamento. As mudanças no padrão emocional, elas vêm acompanhadas de mudanças de comportamento. Então, a criança está mais irritada, está desanimada, está uma criança mais arredia. Vamos investigar, porque alguma coisa aí está notificando para a gente que é passível de atenção, né? Tem algo de errado ali, né? Sim, sim, porque criança é para ter energia, disposição. Uma criança que não tem, ela está meio fora do padrão, né? Quando a gente fala assim do esgotamento emocional, né, a parte física, ela também demonstra vamos supor, um emagrecimento, um ganho de peso. Isso pode ter relação também? Sim, sim. Tudo que foge muito do padrão nos chama atenção. Então, tem pessoas que num período mais... quando estão passando por situações mais estressoras, elas vão ter episódios de compulsão alimentar, por exemplo, e aí ela vai ter um ganho de peso. Mas tem pessoas que vão perder o apetite. E aí são dois vieses, né, mas que a gente está falando de um mesmo nível
de afetamento emocional. Então, pode ser que ela vá buscar uma regulação emocional, buscar de alguma forma desencadear aquilo ali, comendo mais, ou pode ser que ela perca o apetite. Da mesma forma, pode ser que perca o sono, mas que tenha sono demais. Só que é aquele sono que não é restaurador, que a pessoa não consegue descansar, né? Uma coisa que é muito comum também da gente ver é a alteração no padrão de rotina de trabalho. Às vezes a pessoa, num dia ela está muito produtiva, mas no outro dia ela já não consegue produzir mais na mesma proporção. Acontece também de a pessoa começa o dia até bem, mas chegou ali no meio do dia, ela já está esgotada, ela está muito cansada, como se a bateria não durasse. E é mais ou menos isso mesmo, né? Então, tem esses padrões físicos também, que são muito explícitos, né? Existe, às vezes, uma dificuldade para aceitar que precisa, né, de um tratamento? É um tratamento, né, para essa pessoa? Podemos dizer assim? Eu acho que existe dificuldade, Kleber, de aceitar, porque a gente tem uma cultura de valorizar muito, de supervalorizar o trabalho, né? Então, quanto mais você trabalha, mais valorizado você é, mais bem visto você é. A gente tem uma cultura de, assim, quando a gente chega e fala assim, nossa, eu estou muito cansada hoje, trabalhei demais. Isso é engrandecedor, assim, né? As pessoas se envaidecem para falar disso, né? Porque a gente aprendeu assim, né? A gente aprendeu a valorizar muito o trabalho. E aí, isso acaba mascarando também a percepção das pessoas. Às vezes, nem é uma negação, às vezes é um sintoma que está mascarado mesmo, né? Mas, muitas vezes, precisa de tratamento. E tratamento multidisciplinar. Por quê? Como que a gente trabalha, por exemplo, essa questão da mudança de percepção da relação com o trabalho, com o trabalhar demais, com o fazer demais, com o produzir demais? Essa mudança começa na nossa mente. Quebra de padrões de pensamento, de questões que às vezes são culturais mesmo. Nossa, mas a minha família toda é assim. Como que eu vou fazer diferente? Eu não sei fazer diferente. Como que eu vou aprender? Através de um acompanhamento psicológico. E que muitas vezes pode necessitar até mesmo de um apoio de um profissional da psiquiatria. Porque tem pessoas que chegam no nível de esgotamento que ela já tem sintomas físicos tão latentes que também vai precisar de um aporte ali medicamentoso, né? Então, vai ser um tratamento multidisciplinar. A gente entra naquela parte das consequências de não respeitar, né? De não respeitar que está passando por aquele momento e que precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento de um profissional. A pessoa precisa aceitar isso. Exatamente, precisa. E muitas vezes a pessoa não vai perceber, mas o outro, quem convive, que seja o cônjuge, que seja um irmão, o pai, a mãe, o colega de trabalho, vai perceber. E aí cabe a nós sermos receptivos também, né? Ao olhar do outro, à orientação do outro, porque para muitas pessoas é muito difícil perceber isso mesmo. Tem pessoas que têm isso muito mais enraizado, essa necessidade de ser produtivo, esse valor muito forte que é o trabalho, né? Então, vai ser uma percepção ali muito mais difícil, que é algo que está muito mais profundo do que a pessoa consegue perceber. Atinge mais as mulheres ou os homens, ou estamos ali no mesmo padrão, ali na mesma balança? O que chega para nós no consultório é mais... as demandas que chegam mais são mulheres. Mas hoje a gente tem uma mudança muito importante nessa questão também dos homens começarem a perceber e buscar ajuda. Então, se a gente for fazer assim, uma linha do tempo de como que era um consultório de psicologia 10 anos atrás e como que é hoje, a gente tem muito... A procura por pessoas do sexo masculino é muito maior, assim, cresceu exponencialmente, mas ainda é maior das mulheres. E também até por fatores culturais, né, por questão, às vezes, de ser chefe de família, de criar filhos sozinho, né, essa sobrecarga ainda recai muito mais sobre a mulher. É uma sobrecarga, né, para toda mulher. Exatamente, Então, assim, ainda a gente tem uma predominância nas mulheres. E já chegou para você assim, níveis altíssimos de esgotamento, de pessoas ali no limite ali? Já chegaram várias, né? Várias. E aí, assim, inclusive que a gente sugere afastamento do trabalho, que a gente sugere, que a gente faz orientação familiar, né? Às vezes a família precisa ser orientada, precisa ser psicoeducada. Por quê? Imagina uma pessoa que vem de uma cultura familiar, onde o trabalho tem um valor extremamente relevante. E aí aquela pessoa, de repente, ela começa a não dar conta
e começa a destoar de todo mundo. Provavelmente aquilo não vai ser natural, não vai ser visto como algo natural, não vai parecer assim, mas é um burnout, mas não existia isso antigamente. É uma depressão, é um esgotamento, mas assim, por que essa pessoa está assim? Então, muitas vezes, a gente, além de tratar a pessoa, a gente traz também a família para o contexto, para a psicoeducação, para a orientação. E, na maioria das vezes, é muito efetivo porque as pessoas costumam ser receptivas. Eu falo que o que existe, muitas vezes, não é uma indisposição das pessoas para ajudar e nem para aderirem ao tratamento. É uma falta mesmo de psicoeducação. É uma falta de conhecimento, é uma falta de que isso chegue às pessoas, que as informações circulem para as pessoas, né? Eu já quero falar daqui a pouquinho de tratamento. Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. Claro. Rapidinho. Vamos lá, Rafael. Vamos falar aqui da Ticas. Gente, um cabelo bonito, ele depende do que você quer e do que ele precisa. E vamos combinar. Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios e agora vai te surpreender. Ticas criou a linha Combinação, inclusive essa linha completinha aqui, ó, no Pode Ser, essa linha espetacular com produtos que funcionam como coringas, com múltiplas funções e que podem ser combinados com a sua linha de tratamento. Todos formulados com as mais avançadas tecnologias e, por isso, entregam resultados incríveis. Tem máscara, acidificante, umidificador, anti-imunidade, shampoo anti-resíduos, repara las pontas, óleo nutrição e as doses hidratação e reconstrução. Combinam com o cabelo que você quer, combinam com a vontade de mudar. Combinam com um jeito fácil e divertido de se cuidar. Linha Combinação de Ticas combina com tudo, combina com você e Ticas você já sabe. É beleza, meu amigo? Sem drama. E aqui, seus cabelos querem mais do que shampoos e máscaras conseguem entregar? Bioextratos é a solução, viu, gente? Então, sua rotina de cuidados vai ficar completa com este produto que está aparecendo aí na tela, que é o Reconstrutor, uso indispensável da Bioextratos. Ele foi elaborado com a mais alta tecnologia para entregar benefício para o seu cabelo. Gente, ele hidrata, condiciona, desembaraça, dá brilho, controla o volume, controla o frizz, proporciona aquele toque acetinado, previne pontas duplas, protege do calor e repara danos. Resultados visíveis e garantidos já na primeira aplicação. É um produto premium da Bioextratos, lançado em parceria com o profissional da beleza e influencer, o Mago dos Cabelos. Reconstrutor Biouse da Bioextratos, uso indispensável para uma rotina capilar completa. Bom, tá com o cabelo arrumado, chegou a hora de ir para a festa. Então, gente, você vai fazer aquela festa e vai surpreender com a Divi LED. A Divi LED é a escolha certa para transformar o seu evento em um verdadeiro espetáculo. Na Divi LED, olha só, tem boate completa, kit festa, pista de LED, projetor, iluminação cênica, fogos indoor, som profissional e painel de LED. Seja casamento, aniversário, qualquer evento, a Divi LED leva energia, estilo e tecnologia para ser inesquecível. Divi LED, sua festa do seu jeito, no mais alto nível, hein? Chama no WhatsApp 379-9199-5800 ou no Instagram, @DiviLED. Fim de ano chegou, as estradas ficam mais movimentadas, o trânsito na cidade aumenta e os riscos de acidentes crescem, né? Tem visto aí as notícias que não são das melhores. E tem o período chuvoso, né, gente? Esse período aí agora chegando verão, né? Essas mudanças climáticas, então, alagamentos e podem causar aí aqueles prejuízos inesperados que ninguém quer. Gente, por isso, ter uma proteção veicular é essencial. E só a Qualicar Proteção Veicular te garante tranquilidade para você e sua família. Planos para motos a partir de R$ 79,90 mensais e carro R$ 94,90 mensais. Gente, a Qualicar Veicular fica ali na Avenida Paraná, número 511, no Catalão. O telefone é o 37 31 12 05 55. Siga no Instagram Qualicar Proteção Veicular. Conhece o Melhor do Pão de Queijo?
Se não, meu amigo, vou te apresentar. Inclusive, tem aqui para nós, aqui, ó, melhor do pão de queijo, mais de 20 sabores de pão de queijo recheado que você só encontra ali na Rua Bahia, número 535, entre a Pernambuco e Goiás, do lado ali do Luiz Fotógrafo. Passa lá no Petrônio para você experimentar. Se você já experimentou, tem certeza que vai voltar, porque não tem como. É o melhor pão de queijo de Divinópolis. E se precisar de pintura para reformar seu estabelecimento, vou te indicar o C Pinturas. O Anderson, que é pintor profissional e é especialista, viu, gente, em várias aplicações, inclusive de pedras naturais, que está super na moda, fez um trabalho incrível aqui para a gente aqui no estúdio Cimento Queimado. Então, não dá bobeira, não. Se for contratar um pintor, contrata um pintor profissional sem enrolação. Garantido aqui pelo Pode Ser, o C Pinturas 379-9949-4605. Obrigado aí a todos os nossos parceiros. Hoje, recebendo aqui no Pode Ser, a psicóloga Daiana Correia. E a gente segue aqui com a nossa entrevista. O tema de hoje é voltado aí para a questão do esgotamento. Reta final de fim de ano, se aproximando do ano novo, e vem aquela questão, nossa, eu pensei em tanta coisa, né, no ano, não cumpri nada, que ficou um monte de coisa para trás, mas talvez cumpriu tanta coisa, né, Daiana? E não lembra, né? Exatamente. Só lembra do que não foi realizado. E essa questão dessa projeção, né, para um próximo ano, ela tem que ser uma projeção realista também, né? Sim, sim. Sabe o que eu falo com meus pacientes, Kleber? Vamos esquecer essas listas de propósitos e projetos para o próximo ano. Porque a gente já sabe o que a gente precisa fazer. E vamos pensar que, assim, se a gente fizer um pouquinho melhor a cada dia, a gente vai fazer muita coisa muito melhor no final do ano. Mas aquelas listas ali, muitas vezes, elas vêm acompanhadas de uma ansiedade, de metas inatingíveis, inalcançáveis. Muitas vezes a pessoa coloca lá, passa o ano inteiro, até esquece, mas chega no final do ano, vai olhar aquilo ali, vem aquele sentimento de frustração, de arrependimento, de como que eu perdi um ano. Mas se a gente focar nisso de, vamos fazer um pouquinho melhor a cada dia? Eu vou ler um pouco mais. Vou ler um pouco mais. E eu fazer um compromisso de ler um pouquinho mais a cada dia. Eu vou ler 10 minutos a mais do que eu li o ano passado. Vou me engajar em melhorar no meu trabalho. Então, eu vou fazer um curso. Mas eu vou fazer um curso, terminei um curso, eu faço outro. Vou me engajar em juntar um dinheiro. Não preciso de eu fazer uma meta de juntar 300 mil reais. Vamos fazer uma meta humilde, né? De juntar ali 100 reais por mês. Deu certo? Então, no próximo ano ou no próximo semestre, eu vou aumentando um pouquinho, né? Porque essas metas que a gente faz, essa coisa assim toda glamurosa, de o ano que vem vai ser desse jeito, fica uma coisa muito megalômica na maioria das vezes. E aí, além de não serem atingíveis, ainda trazem para a gente uma sensação de frustração, que aparece muito latente no final do ano, que a gente olha, nossa, mais um ano eu não fiz. E aí vem aquela culpa, e vem aquela correria de deixa eu correr atrás para fazer isso aqui. Mas não. Então, para que a gente se colocar nesse lugar, assim, né, que vai, já sabendo que vai nos trazer sofrimento, ansiedade, e já não é mais alcançável. Estou em dezembro, e aí, o que eu vou fazer? Vou fazer nada. Vou descansar, vou pensar em metas mais realistas, ou vou me desapegar um pouquinho dessa questão das metas e focar em melhorar um pouquinho a cada dia no que eu já sei que eu preciso melhorar, né? Todo ano eu coloco na meta ganhar na Mega Sena da virada. Né? Todos queremos, né? Essa meta a gente quer, né? Mas não tem jeito, viu? Chega dia 31, fica ali esperando ali, não sai nenhuma bolinha, viu? Pois é. Nenhuma. Eu falo assim, nossa, acertei pelo menos uma, já tem uns 5 anos assim. Esse ano eu tô na expectativa de hoje. Mas nem por isso vou ficar frustrado. Exatamente, bora, né? Filho, tá fora do seu alcance, né? Bora trabalhar, não depende de mim ali, exatamente. Né? Ali é sorte, é outros 500 ali. Então não tá ao alcance, e até para não gerar essa frustração, né? Não, vou começar o ano chateado por causa disso. Sim. Né? A gente vai começar o ano com as boas perspectivas, né? Pensando, igual você falando, que pode ser feito sem nada exorbitante. Exatamente. Né? Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, gente, não vai dar conta, não tem jeito, né? Não está ao seu alcance. Exatamente. Agora, assim, não, vou pensar em mudar de emprego. Aí pronto, aí você começa a ter uma coisa que pode estar ao seu alcance, né? Vou trocar, procurar algo melhor. Agora, certas coisas não tem jeito. E a gente vai para aquele ponto. Pode gerar até um esgotamento emocional também, né? Exatamente. Porque, assim, a gente pensa, né, muito
em metas tão grandes, tão mirabolantes, e a gente acaba esquecendo de olhar para aquilo que nós já estamos alcançando, como você mesmo disse. Tem pessoas que, às vezes, estão custando ali levantar da cama, que estão num estado de exaustão física, mental, que estão passando por algum processo de doença, por algum processo de desemprego. Então, assim, já são tantas as dificuldades do dia a dia, naturais mesmo, que vêm para todos, e ainda lidar com essas metas inatingíveis, né, vai trazer um peso muito maior, né? A gente está falando da questão do esgotamento, né? Antes de eu chamar os parceiros aqui, até falei da questão do tratamento, né? Esse tratamento, né, para quem... Vamos colocar que está num nível mais elevado, né, para a gente nivelar, né, de esgotamento emocional. Ele pode levar até quanto tempo? Porque isso depende muito, é claro, do paciente, né? Mas não, depende do paciente. Mas, em média, assim, até chegar assim, a um nível aceitável, né, para ele começar a retornar ali a rotina, porque você falou que pode ter um afastamento de trabalho que é recomendado. Né? Em alguns casos pode ser recomendado, né? Vamos pensar numa pessoa que está num estado de burnout, por exemplo. Sim. Ou num estado, né, de uma ansiedade muito elevada, um estado depressivo, né, que não esteja relacionado ao trabalho. A gente tem hoje, né, como melhores evidências assim, de que um período de mais ou menos 6 meses, claro que é muito variável de pessoa para pessoa, mais ou menos 6 meses a gente já costuma ter avanços significativos. Para aquele paciente que não tem transtornos graves, que não tem comorbidades graves, que adere bem ao tratamento e que segue padrões, né, que são validados cientificamente. Então, a gente tem uma melhora significativa na maioria dos casos nesse período de mais ou menos uns 6 meses. É mais ou menos esse período, então não tem como fugir disso, não né? Não tem muito como fugir disso, porque, assim, a gente está falando de um estado de adoecimento, né? E quando a gente fala de um adoecimento, de uma patologia, a gente tem aquilo que nós chamamos de padrão ouro de tratamento. O que os padrões ouro de tratamento estabelecem para tratamentos de saúde mental giram em torno disso. Até mesmo as medicações. Dificilmente a gente vai ter indicação de uma medicação por menos de 6 meses, que seja para ansiedade, para depressão. Então, vai acompanhando muito isso, sabe? O que você fala para aquela pessoa que está emocionalmente esgotada com frequência? Aquilo que você faz naquela cana, para essa pessoa, né? Para essa pessoa que está se sentindo nesse momento, assim. Bom, a câmera, né? Bom, eu digo que é o seguinte, a gente precisa acreditar que se temos o transtorno, se temos o adoecimento e se temos a ciência ao nosso dispor para propor tratamentos, para propor as melhores, o tratamento padrão ouro mesmo para cada coisa, vamos acreditar nisso e vamos tentar primeiramente, antes de desistir, antes de pensar que comigo não vai dar certo, antes de pensar que meu caso é mais difícil, não. Vamos primeiro tentar, vamos acreditar que nós temos aí excelentes ferramentas ao nosso dispor e dar um voto de confiança para a melhoria da saúde mental. Porque melhorando a saúde mental, a gente tem aí uma predisposição a melhorar todo o resto. Em contrapartida, se a gente tem um emocional adoecido, se a gente tem alguma patologia a nível mental, emocional, a gente tem todas as outras estruturas fragilizadas. E para aquela pessoa que o trabalho tem sido uma constante fonte de estresse, tem algo errado ali, né? Sim. Para pessoas que têm adoecimentos provenientes do trabalho, a sugestão que eu dou é assim: não tome nenhuma decisão por conta própria. Porque quando a gente está falando de uma pessoa que está adoecida emocionalmente, ela está, em certo nível também, afetada para fazer as melhores decisões. Às vezes, a melhor decisão ela não vai ser tomada no momento que o emocional está muito abalado. Então, procure ajuda. Procure ajuda até mesmo para tomar uma decisão. Procure ajuda profissional para tomar uma decisão. Procure um psicólogo. Procure um psiquiatra, se for o caso. Não tome decisões sozinha. Não entenda que a única saída é, por exemplo, pedir demissão e, num ato impulsivo, fazer alguma coisa que possa se arrepender depois. Porque quando nós estamos emocionalmente afetados, a nossa capacidade de ter uma decisão racionalmente bem estruturada, ela é muito afetada, muito comprometida. Mas aquela pessoa já teve vontade de sumir, né? Largar tudo. Isso aí também pode ser um caso de esgotamento.
Sim, sim. Quando a gente fala desse sumir, desse largar tudo, Kleber, é muito importante a gente pensar assim. A gente está falando de uma pessoa que quer desistir, né? E uma pessoa que quer desistir de alguma coisa, já está instaurado nela ali a desesperança. E isso nos chama atenção para uma vulnerabilidade muito aumentada para depressão, para uma ansiedade grave e até mesmo para um risco suicida. Então, assim, quando a gente ouve essa frase, assim, de vontade de sumir, é importante que a gente dê a devida relevância que ela merece, porque essa pessoa está pedindo ajuda, só que ela não consegue falar de uma maneira mais explícita, e aí ela quer sumir. Mas querer sumir é muito amplo, né? Então, é importante, sim, a gente entender, a gente investigar e a gente oferecer ajuda para aquela pessoa. Claro que o mais importante é a gente perceber. Mas, quando a gente não percebe, a gente vê que o outro ali tá buscando, também não nos custa, né, oferecer esse apoio. Mas a questão da ajuda ela é fundamental, né? Entender a outra pessoa, observar, né? E, principalmente, levá-la até a profissional. Porque talvez essa pessoa não tenha nem essa força mais, né? Para procurar. Ela está ali, não quer aceitar, né? Ainda tem o isolamento. Exatamente. Irritado com qualquer coisa, né? Tem aquela questão emocional, já não tem aquele afeto mais, quer se isolar, dificuldade de relacionar. E isso vai só se gravando, né, Daiane? É verdade. Nos momentos que as pessoas mais precisam de ajuda, geralmente são os momentos que elas se tornam assim mais difíceis de ser ajudadas, porque às vezes se tornam hostis, se tornam irritadiças, se tornam grosseiras com o outro, porque ela não está bem. Se ela não está bem consigo, ela vai externalizar aquilo ali de alguma forma, né? Que seja na forma de uma grosseria, que seja na forma de uma de não querer, de não dar acesso ao outro, né? Mas quanto mais isso acontece, mais a gente percebe o quanto aquela pessoa está carente de ajuda. Claro que nós temos limites, né? Claro que, às vezes, também a gente não vai ter uma via de acesso. Mas a gente fazer essa leitura de que, às vezes, o outro não só está sendo grosseiro comigo, mas ele está realmente diante de um adoecimento, é importante a gente ter essa sensibilidade, não tirar conclusões precipitadas, né? A gente ter a sensibilidade para oferecer ajuda, entendendo que a pessoa não está conseguindo fazer diferente daquilo ali. O quanto que ela está afetada emocionalmente, ela não está conseguindo fazer melhor do que aquilo ali. Aquela sensação de estou correndo contra o tempo. Isso aí também é um problema e um sinal de alerta, né? Sim. Eu falo que às vezes a gente está correndo tanto e não sabe nem para onde, nem por quê, né? É importante a gente avaliar assim, tá todo mundo correndo, mas eu estou correndo por quê? O que eu estou com pressa? O que eu quero alcançar? O que para mim é importante, né? Porque às vezes o outro está correndo para ganhar muito dinheiro. Porque ele quer ficar rico. Mas, para mim, eu correr para ganhar muito dinheiro não faz sentido. Para mim, faz mais sentido eu ter uma vida mais tranquila, eu criar os meus filhos ali com tempo para dedicar à maternidade, para dedicar aos cuidados com a casa. E aí, se eu for seguir o que aquela outra pessoa está correndo, está fazendo, né, correndo atrás de outras coisas, para mim não vai fazer nenhum sentido. E isso provavelmente vai me levar a um sofrimento maior em menor tempo. Então, a gente partir do autoconhecimento é muito importante. Eu saber que, assim, tá todo mundo correndo, mas eu também sinto essa necessidade. Ou, para mim, faz mais sentido caminhar de leve, tranquilo aqui e ter mais qualidade de vida, né? E isso parte muito de uma identificação de o que eu quero para mim, que muitas vezes também vai aparecer no processo de psicoterapia. Pessoas que não conseguem, não têm essa clareza, não têm esse autoconhecimento para perceber. E aí o processo de psicoterapia vai ajudar também. E o pessoal entender também que o pedir ajuda não é fraqueza, né? Pelo contrário, né? Não é fraqueza, né? Mostra completamente diferente, né? Numa cultura como a nossa, né, Kleber, que valoriza tanto o ser independente, o ser produtivo, como a gente já falou, quando a gente tem a capacidade de falar assim, eu não estou dando conta de seguir esse fluxo, eu preciso de ajuda, a gente tem que se esforçar muito para fazer isso. Então, é exatamente o que você disse. É um sinal de força, porque o tanto que eu precisei me esforçar para me colocar nesse lugar de vulnerável, de falar que eu não estou dando conta de acompanhar esse fluxo e que eu preciso de ajuda para nadar contra a corrente, é realmente um sinal de muita força. E que hoje a gente percebe as pessoas muito mais receptivas a isso. Tem pessoas que ainda não sabem como fazer, onde buscar, quem procurar, mas a gente já percebe
as pessoas muito mais abertas para isso, principalmente depois do período da pandemia que a gente viveu, né? Então, quanto mais cedo eu pedir ajuda, quanto mais cedo eu me colocar nesse lugar, melhor vai ser o prognóstico para que eu melhore, para que eu tenha um bom desempenho, uma boa fluidez ali no tratamento. Entender que psicólogo não é só para quem surtou. Tem gente que é psicólogo, não, é só para quem surtou, não é. psicólogo, né? Tem gente que pensa assim, deve chegar lá e falar com você. Sim. Não surtei, não precisa não desse sou tratamento. doido, né? Exatamente, né? E é interessante porque, assim, quando as pessoas estão em franco episódio assim, de surto psicótico mesmo, nem cabe o trabalho da psicologia naquele momento, não cabe no sentido assim, que não é possível a gente fazer uma intervenção efetiva com uma pessoa, por exemplo, em surto. Mas a gente aprendeu a usar isso de uma forma muito pejorativa. Então, o psicólogo ele não vai trabalhar só com pessoas que estão a níveis extremamente elevados. Pelo contrário, se eu chego com um cansaço, com uma fadiga mental, com os sinais... com os primeiros sinais de cansaço, eu vou ter um prognóstico muito melhor do que se eu for arrastando por resistência de procurar um profissional e já chegar lá no esgotamento, né? Então, o psicólogo ele vai trabalhar em várias outras áreas. Relacionamentos, questões de autoconhecimento, questões relacionadas ao trabalho, criação de filhos e transtornos, mas não só transtornos e não só surtos. Aprender a dizer não. Tem gente que acha que é só dizer sim. O não, ele faz parte da nossa vida e às vezes ele é muito mais importante do que um sim naquele momento. É verdade. Tem pessoas que se sobrecarregam porque não dão conta de falar que não. Porque por algum motivo, em algum momento da vida, entenderam que eu preciso ser bonzinho, eu preciso agradar, eu preciso dar conta de tudo. E aquilo ali, eu falo que vai ficando assim, vai se tornando como se fosse uma mochila que a pessoa vai enchendo de pedras, né? É uma pedra que é um não que ela não disse, que ela disse sim. É um compromisso que ela assumiu sem poder. É uma responsabilidade do outro que ela pegou. Até que aquela mochila de pedra se torna assim, um peso, um fardo absurdo que a pessoa não dá conta de carregar. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais cedo a gente aprende, né, a ter posicionamentos que podem ser gentis, mas firmes, melhor é para a nossa saúde mental. A gente não precisa de absorver todas as coisas. Ninguém dá conta, né? E em algum momento a gente vai ter que falar que não, porque a gente não vai dar conta. Então, por que não falar que não lá no início, antes de me sobrecarregar? Por que não me posicionar, não falar, olha, Kleber, eu gostaria muito de te ajudar, mas infelizmente eu não consigo. Talvez eu possa te ajudar te indicando alguém, te indicando um serviço, um prestador, mas eu diretamente não posso fazer esse favor para você. Fica muito mais leve, né? Porque lá na frente eu já estou tão esgotada que aí eu peguei todos os pesos do mundo. Quer abraçar tudo, não dei conta. E aí eu não vou dar conta de ajudar de forma alguma, né? Então, assim, a gente praticar também essa cultura de poder falar que não, de poder se opor a alguma coisa, de poder abrir mão de algumas responsabilidades, faz muito bem para a nossa saúde mental. Dá uma desligada na mente também, né? Principalmente relacionado ao trabalho. Você falou da questão do psicólogo hoje no ambiente, né? Do trabalho, essa questão de levar trabalho para casa, né? Porque hoje com essa ferramenta aqui, você leva trabalho para casa toda hora, né? Você está em constante trabalho. Eu tenho certeza que muito paciente chama aí, fora de hora, né? Olha, Daiana, aqui, me ajuda nisso aqui e tal. Sim. É complicado. Se você não desligar, você fica dependente dele. Fica. E isso vai te adoecer. É também. verdade, sim. A gente fazer combinados com as pessoas, né? Profissionais que são autônomos ou pessoas que têm demandas que não sejam profissionais também. Fazer combinados. Olha, eu tenho horário para eu responder, eu vou responder todo mundo, eu vou cumprir com as minhas responsabilidades, mas eu também tenho meu tempo. Eu não vou dar conta de estar integralmente com o telefone na mão, com o notebook ligado, eu não dou conta. Porque não dou mesmo, né? Porque ninguém dá conta, porque não é saudável, porque não nos coloca numa situação que é sustentável, né? Em algum momento a gente vai precisar de romper esse ciclo. Então, por que não nos educarmos para fazer enquanto a gente ainda está saudável, né? Para não precisar chegar ao esgotamento. Exatamente. Estamos chegando aqui na reta final. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para quem está passando por esse momento, né? Mas não tem coragem, talvez, de assumir, de procurar um profissional, tem essa dificuldade. Queria que você falasse para essa pessoa, naquela câmera ali,
para ela, né? Não sei, para ela procurar um profissional nesse momento, ou procurar uma ajuda mais próxima, às vezes ela sente uma pessoa mais próxima para encaminhar ela, e você deixasse essa mensagem. Claro, claro. Bom, a mensagem que eu deixo para as pessoas que se sentem cansadas, que sentem sinais de esgotamento, ou que ainda não sejam esgotamento, é um convite para desacelerar. Nada é tão urgente que a gente precisa de fazer hoje, que a gente precisa de dar conta hoje, e você pode desacelerar. Às vezes, desacelerar é o que a gente vai fazer de melhor, até mesmo para ganhar um impulso, uma força para dar conta de fazer melhor amanhã. E para quem ainda não consegue buscar ajuda por si só, procure uma pessoa de confiança, procure uma pessoa com quem você tem um vínculo saudável, um amigo, um familiar, e diga para ela do seu cansaço, diga para ela da sua necessidade de ajuda, diga para ela que você está tentando, mas que sozinho você não dá conta. E se dê a oportunidade de ser ajudado. Isso é o mais importante. Onde que o pessoal encontra, né, a Daiana Correia, se precisar, né, de uma ajuda, se interessou, né, quer conversar, né, quer consultar, qual que é o seu consultório, onde que fica o pessoal localizar? O Instagram também, o pessoal está chamando ali e está agendando também. Sim. Meu Instagram é Daiana Correia PSI, o meu site, né, www.daianacorreia.com.br, e no WhatsApp, que é o número 379-9807-5336. Trabalhar e falar de saúde mental, para mim, é uma honra, algo que eu faço com muito amor e muito prazer, e ajudar também vai ser tão gratificante como. Estou à disposição nesses canais aí. É isso aí. Obrigado, viu, Daiana, pela participação. Eu que agradeço. Foi um prazer, uma conversa muito gostosa. Bom demais, né? Obrigada Tema pelo esclarecedor. Eu acho que é importante a gente estar sempre falando, levando esse tipo de informação, né, para quem assistir, se encorajar. Sim, claro. Olha, eu preciso de procurar ajuda. Talvez você não vai procurar ajuda com a Daiana, com outro profissional, claro, mas mesmo. Procure essa ajuda que é fundamental. O importante é que a ajuda venha para quem precisa, né, Kleber? Exatamente. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Valeu, obrigadão, igualmente. Esse foi o Pode Ser. Muito obrigado aí pela sua companhia. Mais um episódio. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores Ticas Cosméticos, Biostratos, Miodo Pão de Queijo, C-Pintura, Qualicar Proteção Veicular e Diviled. Quer ser um patrocinador, um parceiro aqui do Pode Ser? É só chamar no Instagram aí, no direct, que a gente vai fazer uma parceria bacana, viu? Muito obrigado pela companhia e você pode ser o próximo entrevistado. Tchau, tchau. Pode Ser. Realização. Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.